Sob o sol implacável que castiga as areias do deserto de Atacama e as águas gélidas do Oceano Pacífico, ergue-se Antofagasta, uma cidade de contrastes profundos onde o destino de muitos é forjado no suor e na perseverança. Foi neste cenário de terra árida e horizontes infinitos que a história de Roberto Araya começou a ser escrita. Não com privilégios de berço, mas com o pó das ruas humildes e uma imaginação que se recusava a aceitar os limites da realidade. Desde cedo, Roberto não olhava para as encostas secas apenas como montanhas de estéril, mas como telas em branco prontas para receberem algo grandioso. Ele era o filho de uma família trabalhadora, cujas mãos calejadas pela labuta diária e de sacrifício foram seu primeiro exemplo de dignidade. Sua infância foi marcada pela simplicidade, mas também por um amor sólido que funcionava como o alicerce de sua existência. Para Roberto, a arquitetura nunca foi apenas uma profissão. Era a ferramenta definitiva para traduzir o orgulho de seu povo em estruturas de concreto, aço e vidro que pudessem desafiar o tempo. Enquanto estudava, muitas vezes à luz de velas ou em bibliotecas públicas, ele desenhava o que chamava de a nova face de Antofagasta. Ele desejava que sua terra natal deixasse de ser apenas um entreposto de mineração para se tornar um farol de modernidade e bem-estar social. Quando finalmente se formou, seus primeiros projetos pequenos já carregavam a marca de um visionário. Ele projetava espaços urbanos que respiravam, que convidavam a comunidade ao convívio e que respeitavam profundamente a alma chilena de cada cidadão. O sucesso foi uma consequência natural de sua paixão desenfreada. Rapidamente, o nome de Roberto Araya passou a ser sinônimo de excelência e esperança. Cada praça revitalizada, cada edifício que ele ajudava a erguer, parecia ser um degrau a mais em direção a um legado que ele sentia a obrigação de deixar. Sua esposa e seus filhos representavam o porto seguro onde ele buscava refúgio após as longas jornadas de trabalho. Era neles que ele encontrava a motivação para continuar quando o cansaço batia e a força para resistir às tentações de uma carreira que começava a brilhar intensamente. O sucesso profissional trouxe uma percepção clara. Para transformar a cidade na escala que ele sonhava, o desenho técnico de um arquiteto não seria suficiente. Ele precisava das complexas ferramentas do poder para realmente mudar a realidade local. A transição para a esfera política aconteceu de forma orgânica. O povo de Antofagasta via nele um reflexo de si mesmos, alguém que havia emergido do mesmo solo árido e vencido as adversidades. Roberto conquistou a confiança das massas com a evidência física de seu trabalho. Ele prometia uma Antofagasta onde a estética e a justiça social caminhassem de mãos dadas. Nos comícios improvisados, o brilho em seus olhos convencia até os mais céticos. Ele se tornou a personificação da esperança. Contudo, no auge dessa aclamação, o destino preparava uma armadilha sutil, disfarçada de oportunidade divina, que testaria cada fibra de seu caráter e a solidez de suas convicções mais profundas. Um grupo de investidores poderosos aproximou-se com uma proposta que prometia mudar tudo. Eles ofereciam recursos ilimitados para que ele construísse o maior projeto de sua vida, um complexo que colocaria a cidade no mapa mundial. Era o sonho de uma vida entregue em uma bandeja de prata, mas as entrelinhas carregavam um peso sombrio que ele ainda não mensurava. O brilho do ouro e a glória eterna começavam a projetar sombras sobre seus valores e a paz de seu lar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está nos assistindo. Roberto olhou fixamente para o contrato sobre a mesa, sentindo o peso da decisão que poderia elevar sua cidade ao topo ou arrastar sua integridade para o abismo. Naquela noite,
O silêncio de sua casa parecia carregado de presságios, como se as próprias paredes estivessem retendo o fôlego, cientes de que o caminho escolhido seria o maior teste para sua alma. A aceitação daquele contrato foi o divisor de águas que empurrou Roberto Araya definitivamente para o olho do furacão político. O que antes eram apenas desenhos em papel vegetal e maquetes de madeira transformou-se em palanques, discursos inflamados sob o sol escaldante de Antofagasta e apertos de mão que selavam o destino da cidade. Ele não era mais apenas o arquiteto sonhador. Ele era o homem que carregava as chaves do progresso em suas mãos calejadas. As primeiras vitórias eleitorais vieram como uma avalanche de validação necessária. O povo via nele a promessa de uma dignidade concreta, e Roberto se entregou a essa missão com uma intensidade que beirava a obsessão. Cada voto conquistado era uma pequena vitória contra a poeira e o esquecimento que sempre ameaçaram sua amada terra natal. Nesse labirinto de poder, ele não caminhava sozinho. Roberto cercou-se de homens e mulheres que falavam a linguagem da eficiência e do pragmatismo político. Entre eles, destacava-se um aliado de longa data, o seu principal confidente, alguém em quem Roberto confiava como se fosse seu próprio sangue. Esse indivíduo, que sempre estava ao seu lado nas reuniões a portas fechadas, parecia ser o braço direito perfeito, cuidando da burocracia pesada, enquanto Roberto focava na visão grandiosa da nova arquitetura urbana. No entanto, o brilho dos gabinetes luxuosos costuma ofuscar as nuances da lealdade. Roberto, mergulhado na execução de seus projetos monumentais, não percebia que as agendas ocultas de seus novos parceiros estavam sendo tecidas com fios de ganância pura, sob o verniz da amizade e da aparente dedicação profissional. O sucesso político, contudo, começou a cobrar um juro emocional altíssimo. A casa, antes um santuário de risos e conforto familiar, tornou-se um lugar de passagens rápidas e silêncios pesados. Roberto chegava tarde, com o cheiro de incenso de escritório e o cansaço impregnado na pele, perdendo os momentos triviais que formavam o tecido de sua família. Sua esposa o observava com uma mistura de orgulho e profunda tristeza, vendo o marido que ela conhecia se transformar em uma figura pública, inacessível e austera. O homem que antes desenhava com os filhos nos finais de semana, agora mal tinha tempo para um jantar tranquilo. A distância emocional crescia à medida que sua influência em Antofagasta se expandia, criando um abismo invisível entre o político visionário e o pai que um dia fora tão presente. Em meio ao frenesi das obras e das articulações políticas, os primeiros sinais de alerta começaram a surgir. Eram pequenos atos de corrupção, atalhos administrativos e favores trocados que orbitavam sua gestão crescente. Roberto via esses movimentos, mas escolhia desviar o olhar. Ele convencia a si mesmo de que aqueles eram males necessários para que o bem maior, representado pelos hospitais, escolas e centros culturais que ele projetava, finalmente ganhasse vida para o povo chileno. Ele acreditava que sua integridade era forte o suficiente para não ser manchada pelas sombras ao seu redor, ignorando que o lodo, uma vez que se espalha, acaba por atingir até o mais alto dos pedestais. Ele estava caminhando sobre uma linha tênue, confiando demais na pureza de seu objetivo final e na retidão de quem o cercava diariamente. Enquanto isso, nas sombras do cenário político local, um antagonista silencioso alimentava um ódio visceral por suas conquistas. A influência crescente de Roberto despertava uma inveja corrosiva em quem se considerava o verdadeiro dono do jogo de poder em Antofagasta. Esse rival oculto observava cada passo de Roberto, esperando a mínima brecha para desferir um golpe fatal em sua reputação.
A admiração pública que Roberto recebia era como sal em uma ferida aberta para esse inimigo, que começou a conspirar secretamente com aqueles que Roberto considerava seus amigos mais leais. A teia estava sendo armada com uma paciência predatória, conectando as pequenas falhas morais que Roberto havia ignorado a uma narrativa que poderia ser sua ruína definitiva diante dos eleitores. A tensão atingiu um ponto de ruptura perigoso em uma noite aparentemente comum. Roberto estava sozinho em seu escritório particular, cercado pelas plantas de seu projeto mais ambicioso, quando encontrou um envelope pardo sem remetente deslizado por baixo de sua porta. Ao abrir o documento sob a luz pálida da luminária, sentiu o sangue congelar em suas veias. Não era apenas uma ameaça genérica, mas um dossiê detalhado contendo segredos comprometedores sobre seus aliados mais próximos. Eram provas irrefutáveis de desvios e esquemas que ele, em sua cegueira voluntária, permitira que florescessem ao seu redor. A mensagem final era clara e cortante. Sua carreira e seu legado estavam pendurados por um fio, e as mãos que seguravam a tesoura pertenciam a pessoas que dividiam o pão com ele todos os dias. A ascensão triunante agora parecia apenas o preâmbulo amargo de uma queda inevitável. Roberto mal teve tempo de processar as informações contidas naquele dossiê antes que o mundo ao seu redor começasse a desmoronar de forma irreversível. O que ele segurava nas mãos não era apenas um maço de papéis, mas a planta baixa de sua própria destruição, um roteiro meticulosamente escrito por mentes que conheciam cada uma de suas fraquezas e ambições. Na manhã seguinte, as ruas de Antofagasta, que antes ecoavam seu nome com esperança e júbilo, foram inundadas por manchetes sensacionalistas que o pintavam como um monstro da corrupção. A acusação era devastadora e cirúrgica. Roberto Araya, o arquiteto do povo, estaria desviando fundos monumentais de seus projetos sociais para contas fantasmas no exterior. Documentos falsificados, mas terrivelmente convincentes, mostravam assinaturas que imitavam perfeitamente o seu traço, ligando-o diretamente a um esquema de superfaturamento que ele sequer imaginava existir. A armadilha foi executada com precisão técnica durante uma sessão extraordinária na Câmara Municipal. Roberto entrou no recinto esperando apresentar o progresso das obras do novo centro cultural, mas foi recebido por um silêncio hostil e olhares que antes eram de reverência e agora transbordavam desprezo. Um de seus aliados mais estratégicos, um homem cujas campanhas Roberto financiou com esforço próprio e lealdade absoluta, levantou-se não para defendê-lo, mas para proferir um discurso inflamado de repúdio total. Ele falava em traição à confiança pública, em desonra para a cidade chilena e pedia a cassação imediata de todos os seus poderes e privilégios. O choque de Roberto foi paralisante. Ele via seus supostos companheiros de luta desertarem um a um, como ratos abandonando um navio que eles mesmos haviam sabotado para afundar no mar gélido do Pacífico. A mídia transformou sua vida em um espetáculo de horrores sem precedentes. As câmeras de televisão cercavam sua residência dia e noite, as luzes dos refletores cegando-o sempre que ele tentava buscar um momento de paz no jardim. O público, movido por uma fúria alimentada por notícias manipuladas, começou a vandalizar os tapumes de suas obras mais queridas, pichando palavras de ódio sobre os desenhos técnicos que ele fizera com tanto carinho. Roberto assistia, de trás de suas cortinas cerradas, o desmoronamento de uma vida inteira dedicada à construção de um legado sólido. Ele não era mais o visionário admirado. Era o vilão nacional, o homem que supostamente roubara o futuro de Antofagasta para alimentar um ego insaciável que agora sangrava publicamente diante de toda a nação. No entanto, o golpe mais profundo não veio das ruas ou dos jornais, mas de dentro de sua própria casa.
O impacto em sua vida pessoal foi como um terremoto que abala os alicerces mais profundos de um edifício mal planejado. Sua esposa, que já sentia o peso da ausência emocional dele, agora carregava o fardo insuportável da vergonha social e do julgamento alheio em cada esquina. Seus filhos, outrora orgulhosos do pai que estava mudando a face da cidade, agora voltavam da escola com lágrimas nos olhos, vítimas de insultos e humilhações cruéis por causa de crimes que Roberto jurava não ter cometido. A estrutura familiar, sua única base emocional, começou a rachar sob a pressão psicológica externa. Os jantares antes silenciosos tornaram-se campos de batalha repletos de cobranças amargas e lágrimas contidas, onde a confiança mútua era a principal vítima. Roberto via o amor nos olhos de seus entes queridos ser substituído por uma dúvida lancinante, uma ferida que doía muito mais do que qualquer manchete de jornal. O isolamento foi absoluto e cruel. Antigos amigos pararam de atender suas chamadas, e o telefone, que antes não parava de tocar com pedidos de favores, agora permanecia em um silêncio acusador. Roberto sentia-se um pária em sua própria terra, um arquiteto sem ferramentas em uma cidade que ele ajudara a desenhar com sangue e suor. A sensação de abandono era um frio que nenhuma manta conseguia aquecer nas noites solitárias. Ele passava as horas em claro, revisando cada contrato, cada conversa, tentando entender em que momento o solo firme sob seus pés se tornara tão instável e lamacento. Foi no ápice desse desespero sombrio, enquanto revirava os arquivos digitais salvos em um dispositivo que ele havia resgatado do escritório antes da intervenção policial, que a verdade cruel finalmente se revelou em toda a sua feiura. Entre trocas de e-mails criptografados e metadados de documentos criados para incriminá-lo de forma definitiva, Roberto encontrou um padrão familiar de organização, uma forma de estruturar dados que ele conhecia melhor do que a si mesmo. O coração dele martelou contra o peito com uma força dolorosa e descompassada quando os pontos se conectaram em sua mente exausta. O mentor da conspiração, aquele que fornecera os detalhes íntimos para fabricar o escândalo e que liderara a debandada de apoio, não era um inimigo distante ou um rival político declarado. Era o seu braço direito, o seu confidente mais íntimo, o homem que conhecia os segredos de sua alma e os códigos de segurança de sua casa. O traidor era a pessoa em quem Roberto depositara sua confiança mais cega e absoluta, aquele que estivera ao seu lado sorrindo enquanto afiava a lâmina que agora estava profundamente cravada em suas costas. O silêncio que agora envolvia Roberto Araya era uma entidade pesada, quase física, que preenchia os espaços vazios de sua nova e modesta realidade. Longe dos corredores acarpetados do poder e do burburinho constante das grandes obras de Antofagasta, ele se encontrava em um pequeno refúgio nos limites poeirentos da cidade, onde o luxo fora substituído pela funcionalidade austera de um galpão esquecido. A perda dos privilégios não foi apenas financeira. Foi o desmoronamento total de uma identidade construída ao longo de décadas de esforço genuíno. O homem que outrora desenhava o horizonte daquela terra chilena, agora mal conseguia encarar o próprio reflexo no espelho manchado. Roberto mergulhou em um vale profundo de sombras, uma depressão que o arrastava para questionamentos amargos sobre cada aperto de mão e cada promessa feita em nome de um bem maior. O isolamento era um mestre cruel, ensinando-lhe que a glória é volátil e que a memória das multidões é curta quando alimentada pelo escândalo fabricado. Nas noites frias do deserto, o peso da traição de seu aliado mais próximo tornava-se uma presença constante, um fantasma que sussurrava suas falhas em cada sonho interrompido. Ele repassava mentalmente cada conversa, tentando identificar o momento exato em que a lealdade do traidor se transformara em uma inveja corrosiva.
Esse confronto interno era exaustivo, drenando suas energias e fazendo-o desejar o desaparecimento total. No entanto, foi justamente nesse fundo do poço que Roberto encontrou uma tábua de salvação inesperada. Sem o acesso aos softwares de última geração ou à equipe de assistentes que costumava comandar, ele foi forçado a retornar às raízes da arquitetura manual. Ele resgatou pranchetas antigas, réguas T e lapiseiras desgastadas, permitindo que o contato direto do grafite com o papel áspero servisse como uma forma de meditação tátil. O cheiro da madeira e do grafite começou a purgar as toxinas da política de seus pulmões, devolvendo-lhe uma paz que ele não sentia há muito tempo. Enquanto desenhava esboços de estruturas simples, ele percebeu que sua essência como criador permanecia intacta, mesmo que sua reputação estivesse em frangalhos. Foi durante a limpeza de uma velha caixa de ferramentas de couro, enterrada sob pilhas de jornais sensacionalistas que o difamavam, que Roberto sentiu algo rígido no fundo falso do objeto. Ao forçar a abertura, ele encontrou um pequeno dispositivo de memória, um pendrive que continha cópias de segurança que ele mesmo havia feito e esquecido durante a correria frenética de sua última campanha. Ao conectar aquele pequeno fragmento do passado a um computador antigo e lento, o que surgiu na tela não foram apenas desenhos técnicos. Entre pastas ocultas e registros de logs que haviam sido burlados pelo sistema central, Roberto descobriu a prova definitiva de sua inocência. O conteúdo era aterrador e ia muito além de uma simples armação política. Os documentos revelavam o chamado Projeto Sombra, um plano meticuloso executado por seus antigos aliados para camuflar um crime ambiental de proporções catastróficas. Eles haviam autorizado o descarte de resíduos tóxicos em lençóis freáticos que alimentavam áreas pobres de Antofagasta, tudo para baratear custos de construção e maximizar lucros ilícitos. O escândalo de corrupção que destruiu a vida de Roberto fora, na verdade, uma cortina de fumaça desenhada para que ninguém olhasse para baixo, para os alicerces envenenados que eles estavam enterrando no solo. A descoberta fez seu sangue ferver com uma indignação renovada. Ele não era apenas uma vítima de traição pessoal. Ele fora usado como bode expiatório para ocultar um atentado contra o povo que jurara proteger. Roberto sentiu o peso da responsabilidade esmagar seus ombros. Ele tinha em mãos a verdade, mas era uma verdade perigosa, capaz de derrubar figuras poderosas que não hesitariam em silenciá-lo permanentemente. A inocência estava ali, documentada em bytes irrefutáveis, mas o caminho para levá-la à luz exigiria um sacrifício pessoal que poderia ser o golpe final em sua já fragilizada família. Ele olhou para seus desenhos manuais, percebendo que a reconstrução de sua vida não seria feita apenas com lápis, mas com o enfrentamento dos monstros que ele mesmo ajudara a alimentar. O Vale das Sombras estava terminando, mas a batalha pela alma de Antofagasta estava apenas começando. A decisão de Roberto Araya não foi fruto de um impulso cego por vingança, mas sim de uma clareza gelada e absoluta que se instalou em seus pulmões após a descoberta do Projeto Sombra. O que ele tinha em mãos não era apenas um bilhete de volta para a respeitabilidade, mas uma arma de destruição em massa contra o sistema que ele mesmo ajudara a consolidar com sua ingenuidade e ambição. Ele compreendeu, naquele galpão poeirento e silencioso, que seu retorno não seria para recuperar o poder perdido ou os ternos caros, mas para resgatar a verdade enterrada sob os alicerces tóxicos de Antofagasta. A reconstrução de sua alma exigiria que ele caminhasse novamente pelo fogo, mas desta vez ele não usaria máscaras. Ele aceitou o risco de que, ao expor os outros, ele também terminaria de se despir diante de uma cidade que já o via como um vilão.
O primeiro e mais doloroso passo dessa jornada de redenção foi o retorno ao seu antigo lar, não como o grande arquiteto de outrora, mas como um homem quebrado buscando perdão. O reencontro com sua família foi um campo minado de silêncios e olhares evitados. Ele sentou-se à mesa da cozinha, o lugar onde tantas promessas haviam sido feitas e quebradas pelo ritmo frenético da política. Com as mãos trêmulas, ele mostrou a eles o conteúdo do arquivo digital. Não houve um perdão imediato ou um abraço cinematográfico. O que houve foi o início de uma limpeza lenta nas feridas profundas causadas pela negligência e pela vergonha pública. Sua esposa, que suportara o peso das acusações em silêncio, viu nos olhos de Roberto algo que havia desaparecido há anos. A integridade do jovem estudante que queria mudar o mundo com traços de nanquim. Eles decidiram, como uma unidade fragilizada, mas resiliente, que a verdade valia qualquer sacrifício futuro. Para enfrentar a engrenagem política que o esmagara, Roberto percebeu que não poderia contar com seus antigos contatos de elite. Eles eram parte do veneno. Em vez disso, ele buscou seus aliados improváveis, pessoas que ele havia ajudado de forma genuína quando ainda era um arquiteto iniciante e anônimo. Ele procurou Manuel, um mestre de obras aposentado que conhecia cada túnel e cada estrutura clandestina da cidade, e Helena, uma líder comunitária resiliente de um dos setores mais pobres afetados pelo descarte de resíduos. Esse pequeno grupo, movido não por dinheiro, mas por uma dívida de gratidão e pelo desejo de justiça, tornou-se sua inteligência de campo. Eles começaram a reunir depoimentos, fotos e registros físicos que corroboravam os dados digitais do projeto Sombra. Roberto estava operando nas margens, transformando o invisível em uma força de resistência silenciosa que se movia pelas sombras de Antofagasta. No entanto, o sistema não era cego. Os inimigos de Roberto, liderados pelo traidor, que agora ocupava espaços ainda maiores no governo local, começaram a sentir as vibrações desse movimento subterrâneo. O clima na cidade tornou-se sufocante, carregado pela eletricidade que precede as grandes tempestades de poeira do deserto. Roberto passou a ser seguido por veículos de vidros escuros que estacionavam diante de seu refúgio, permanecendo ali apenas para lembrar que ele estava sendo vigiado. Ameaças veladas começaram a chegar em forma de mensagens anônimas enviadas para sua família, sugerindo que alguns segredos deveriam permanecer enterrados para o bem de todos. A pressão aumentava a cada hora, e Roberto sabia que o tempo estava se esgotando. Eles tentariam silenciá-lo definitivamente antes que ele pudesse tornar as evidências públicas, transformando seu processo de redenção em um funeral trágico. O confronto final deste capítulo de sua vida não poderia ocorrer em tribunais ou escritórios, mas no local que melhor representava sua queda e sua visão, o esqueleto de metal da grande Praça da Integração. Aquele projeto inacabado, agora um monumento ao abandono, erguia-se contra o céu noturno como uma cicatriz na paisagem urbana. Roberto marcou o encontro ali entre as vigas frias que sussurravam com o vento marítimo. Quando os passos ecoaram no concreto vazio, ele não sentiu medo, apenas uma resignação serena. Das sombras emergiu a figura do traidor, seu antigo braço direito, ostentando o mesmo sorriso de confiança que Roberto um dia protegeu com sua própria vida. O olhar entre os dois não era mais de amigos, mas de arquitetos que sabiam que apenas um edifício permaneceria de pé quando a luz do sol finalmente revelasse o que estava escondido nas fundações. O vento que soprava do Pacífico naquele instante não era apenas ar em movimento. Era o suspiro de uma cidade que estava prestes a despertar de um pesadelo prolongado. Roberto Araya mantinha-se imóvel sob o esqueleto de aço da grande Praça da Integração.
O projeto que outrora simbolizara sua glória e que agora servia de palco para seu acerto de contas final. Diante dele, o traidor, envolto em um terno que parecia um escudo de falsa respeitabilidade, sorria com a confiança de quem acredita que a verdade é uma mercadoria negociável. Mas Roberto não estava ali para negociar. Ele olhou nos olhos do homem que destruiu sua vida e não viu um gigante, viu apenas uma sombra pequena e faminta. Quando o traidor abriu a boca para proferir sua última ameaça, o som foi abafado por uma explosão de luz vinda das telas ao redor. Não era uma bomba, mas a ativação simultânea de dezenas de projetores e telões que Manuel e Helena haviam orquestrado por toda Antofagasta. As evidências do Projeto Sombra começaram a desfilar diante dos olhos do povo chileno de forma avassaladora. Mapas de contaminação, recibos de subornos e as gravações das ordens diretas para o descarte de resíduos tóxicos iluminaram a noite com a frieza dos fatos irrefutáveis. Nas ruas, nas casas e naquela praça gelada, o sentimento de traição mudou de endereço instantaneamente. O ódio que antes era direcionado a Roberto transformou-se em uma onda de choque coletiva, seguida por um clamor por justiça que vibrava no asfalto e nas vigas de metal. O traidor viu sua fortaleza de mentiras desmoronar em segundos. A arrogância foi substituída por uma palidez cadavérica, enquanto percebia que, desta vez, não haveria saída política ou aliança que pudesse salvá-lo da fúria da verdade. A queda dos antagonistas foi poética em sua totalidade. Um por um, foram retirados de seus gabinetes luxuosos, expondo a fragilidade de um poder construído sobre a miséria alheia. As sirenes que começaram a ecoar eram o anúncio de que o ciclo de impunidade havia finalmente encontrado seu fim. Nos dias que se seguiram, a cidade tentou, de forma quase desesperada, compensar Roberto Araya pelo martírio injusto que ele sofrera por tanto tempo. Convites para retornar à vida pública choveram sobre sua mesa e os mesmos jornais que o haviam crucificado agora o chamavam de herói da integridade e guardião de Antofagasta. Contudo, Roberto descobriu que a verdadeira redenção não precisava de títulos, aplausos ou novos cargos eletivos. Ele recusou cada oferta de poder, cada oportunidade de retomar sua antiga vida de prestígio e influência. Para ele, o sucesso não era mais medido pela altura de um edifício ou pela quantidade de votos em uma urna, mas pela capacidade de olhar-se no espelho todas as manhãs sem desviar os olhos. Ele preferiu o anonimato de seu pequeno escritório, dedicando-se a projetos comunitários simples e honestos, onde cada traço de lápis no papel era um compromisso com a vida e com a ética, e não com o lucro ilícito. A cura mais profunda, no entanto, ocorreu dentro das paredes de seu lar, longe do julgamento público. A reconciliação com sua família não foi um evento súbito ou um abraço de cinema, mas um processo delicado de reconstrução, semelhante ao restauro de uma catedral antiga e preciosa. Houve conversas longas sob o luar do deserto, lágrimas que lavaram as mágoas acumuladas e o reencontro com a paz que só a honestidade absoluta pode proporcionar ao coração humano. Roberto redescobriu a alegria de ser apenas um pai e um marido, alguém cuja presença era valorizada não pelo que ele podia prover financeiramente, mas pelo que ele era em essência. Sua esposa e filhos tornaram-se seu porto seguro, a fundação sólida sobre a qual ele finalmente conseguiu erguer uma vida equilibrada, longe das tempestades de poeira da ambição política desmedida que quase o consumiu por completo. Hoje, quando caminha anonimamente pelas ruas de Antofagasta, Roberto Araya observa as pessoas com uma serenidade que poucos alcançam nesta vida. Ele vê as marcas do tempo na arquitetura da cidade e sabe que,
Embora as estruturas de concreto possam ruir com os terremotos, o legado da integridade permanece inabalável para sempre. Ele não é mais o arquiteto dos grandes monumentos grandiosos, mas o homem que ajudou a limpar o solo onde o futuro das próximas gerações será construído. Ele sorri ao ver as crianças brincando em parques que agora são seguros, sabendo que sua luta silenciosa garantiu que o solo sob seus pés não fosse mais uma sentença de morte silenciosa. Roberto encontrou seu lugar no mundo, não no topo de uma torre de marfim, mas na simplicidade de uma vida vivida com propósito real. Roberto Araya, o homem que um dia quis desenhar o horizonte, compreendeu finalmente que o horizonte mais bonito e duradouro é aquele que se contempla com a consciência em paz e o coração leve.